Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um episódio do Sou CEO Podcast, né? Hoje com um convidado ilustre da nossa cidade, que não mora mais aqui, não trabalha mais aqui, mas é uma referência, né, na área dele. E nós vamos apresentar ele aqui, nosso grande entrevistado aqui. Ele é especialista em terapia intensiva, PMI, título de especialista em terapia intensiva, AMIB, AMB, instrutor da American Heart Association, ACLS, BLS, PALS e pelo CEP, Unimed Costa Azul. Costa do Sol. Costa do Sol, desculpa. Preceptor do programa de residência, PMI em terapia intensiva do Hospital Unimed Costa do Sol, pós-graduação em geriatria, coordenador do setor de internação da na clínica médica hospitalistas do Hospital Unimed Costa do Sol, médico intensivista do CTI do Hospital Unimed Costa do Sol, médico intensivista do CTI do Pronto Socorro Municipal de Rio das Ostras e também de Macaé, né? Macaé. E também, por incrível que pareça, é médico veterinário, né? A primeira formação, né? Depois ele vai contar pra gente como é que foi isso aí, né? Essa questão da mudança. E hoje nós vamos conversar com o Dr. Vitor Tardim, mais um Tardim que a gente entrevista aqui, né? Mais um primo, um parente. É verdade. Né? Família Tardim ou Tardan. Se escreve Tardim, mas o jeito correto de falar é Tardan. A gente tem um programa aqui, o TalmaCast, que é liderado pelo professor Rafael Tardan, que é também nosso primo também. Vitor, eu vou te chamar de Vitor, tá? Se quiser, eu também te chamo. Aqui em Bom Jesus tem um apelido que todo mundo conhece, né? Se você quiser, eu também posso te chamar. Não, pode até falar meu apelido aí, BAP, né? BAP. Que é Vitor Baptista Tardim. E aí BAP desde criança, né? O BAP tá aí, o BAP vem aí. Quem é das antigas é só BAP, né? Mas pode me chamar de Vitor. Legal. Vitor, a primeira, assim, você se apresentar, né? Falar mais sobre essas especialidades e também esse monte de coisa, esse monte de trabalho que você faz. Eu não sei como que você consegue fazer isso tudo que está escrito aqui, né? Porque é muita coisa. E principalmente na região dos lagos, né? Que é uma doideira, né? E a questão também de como que você... como foi a mudança de chave de medicina veterinária para veterinária, medicina veterinária para medicina, e que a gente até conversou aqui já, né? A questão que elas se entrosam muito em algumas disciplinas, né? Sim. E como é que foi isso para você? Eu queria que você também, a princípio, porque tem muitas pessoas que assistem o nosso programa, que são pessoas mais antigas de Bom Jesus, que às vezes ela tá olhando, conheço esse menino de algum lugar. Será que ele é filho de quem? Então você falar, né, de quem que você é filho, seu pai, todo mundo com certeza conhece seu pai, né, que ele foi um grande comerciante, aí agora ele aposentou, ainda é, né, mas aposentado, né, então eu queria que você se apresentasse a princípio. Para mim é um prazer estar aqui em Bom Jesus, na minha terra natal. Nasci aqui em Bom Jesus, no Hospital São Vicente de Paulo, e vivi aqui minha infância inteira, minha adolescência, e aí depois eu saí para estudar, né? Eu sou filho do Filadélfio da ração, né? Meu pai trabalhou no Banerje por muito tempo, e depois ele saiu, abriu uma loja de produtos agropecuários ali na Boca da Ponte, né? Todo mundo que é de Bom Jesus certamente conhece o Filadélfio da ração, na Casa das Rações. E minha mãe trabalhou também praticamente a vida toda no INSS, né? Ali perto da prefeitura, Vilcineia, né? Então são pessoas conhecidas. Bom Jesus é uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, e certamente todo mundo vai lembrar do meu pai e aí da minha mãe. Eu estudei aqui, estudava no MV1, né? No antigo MV1, acho que nem não existe mais MV1, não, né? Agora é o INPE agora. Isso. E depois eu saí para estudar medicina veterinária em Teresópolis.
não lembro se 2006, não me recordo agora. 2006 não, nem me recordo. Fui estudar medicina veterinária. Antes eu ainda fiquei estudando um pouco, fiz o final do segundo grau em Niterói, e depois fui estudar medicina veterinária em Teresópolis. E aí me formei, já conversando com meu pai, falei com meu pai que eu ia voltar para cá. Voltei e trabalhei por 3 anos aqui como veterinário, lá no Lia Márcia, né? Na Supervet, né? Medicina veterinária. E gostava muito da medicina veterinária. Era apaixonado pela medicina veterinária. Mas eu comecei a perceber que eu não estava conseguindo sair do lugar, né? O tempo passava, eu fiz uma pós-graduação, acho que pouca gente sabe, em cirurgia, em pequenas cirurgias, em cirurgia de pequenos animais, na verdade, lá no Rio, e 1 ano e meio, 2 anos praticamente. Mas mesmo assim, terminou essa especialização e eu via que não estava tendo mudança na minha vida, tanto na vida profissional, financeira, em resumo. Então, a minha mãe, que eu acho que foi sempre a minha incentivadora, ela, se é isso que você vai querer, você vai manter. E eu falava com ela, olha, eu não sei se eu vou manter, se eu vou continuar trabalhando, pensa em fazer alguma outra coisa. E aí, até que eu subitamente cheguei a uma decisão que falei, eu vou fazer medicina. Às vezes passava algum colega médico lá, né, para comprar, ou que era meu cliente como veterinário, falava, rapaz, por que você não faz medicina? E a gente conversando. E aí foi que eu resolvi estudar medicina. Antes não tinha faculdade de medicina aqui, Bom Jesus, que talvez se tivesse hoje, fosse essa situação hoje, talvez eu teria feito a faculdade aqui em Bom Jesus, porque daria até para conciliar, né? No início até, o início da faculdade realmente da medicina é muito parecida com o início da veterinária, né? E eu conseguia vir, às vezes 15 dias aqui, porque ainda tinha cliente, ainda tinha paciente, né? Para ver, mas com o tempo não dava mais. E realmente eu já sabia, desde que eu entrei na faculdade de medicina, que eu ia ter que, ou eu continuava, ou eu ia ter que sair realmente. Aí tive um processo de transição aí em torno de 1 ano, até realmente não conseguir vir mais. E segui e terminei a faculdade de medicina, fiz na Estácio, no Rio. E eu morava no Ingá, em Niterói, então só atravessava as barcas ali, era na Lapa, então era bem pertinho. E terminei a faculdade de medicina. E durante a faculdade eu conheci a minha esposa, e ela era de Macaé. E aí, na verdade, ela era amiga da Fernanda, né, que é sua prima, a Fernanda Acha, que... Um abraço para Fernanda. Nossa prima. E aí a Fernanda, do aniversário da Fernanda, a Fernanda me convidou, que a gente tinha, né? A gente saía, era muito amigo, e a Fernanda era amiga da minha esposa, né? E aí a gente foi e conheci a minha esposa nesse dia, e comecei a ir para Macaé, aí até no período da faculdade, no hospital, tem um hospital grande, Macaé é um hospital público, HPM, eu comecei a estagiar no HPM, eu já fui criando vínculos em Macaé, e aí quando me formei eu já fui em definitivo para Macaé, eu não fiquei no Rio, fui para Macaé. Na época não pensava em voltar para cá também, porque eu também não tinha nenhum vínculo com a medicina aqui, eu não tinha nenhum vínculo com a medicina aqui em Bom Jesus. Mas em Macaé, por eu já estar estagiando lá, então eu já fui me direcionando para Macaé e fiquei em Macaé, estou em Macaé até hoje, trabalhando. E aí em Macaé, eu fiz o programa de especialização, o PEMI, que você leu ali, o PAMI, é o Programa de Especialização em Medicina Intensiva, né? Que são 3 anos de formação, né? Integralmente dentro do hospital, no Hospital da Unimed Costa do Sol. Lá tem 2 programas de especialização. Tem um programa de especialização em Medicina Intensiva e tem um programa de residência MEC em Medicina Intensiva. Nós temos esses dois em medicina intensiva, né, dentro do Hospital Unimed Costa do Sol. Em Macaé, no município, há outras residências, clínica médica, ortopedia, mas no Hospital Unimed, só de medicina intensiva. E dali a medicina intensiva realmente mudou minha vida, porque eu fazia estágio em ortopedia, quando era acadêmico, aí quando eu estava me formando, o ortopedista bateu no meu ombro e falou assim, mas com as habilidades que você tem, você consegue dar plantão em qualquer lugar. Eu falei, poxa, que legal, que bom, vamos lá. Aí, ok, comecei a trabalhar com aquela dificuldade do início de quem está se formando, né? E aí depois que eu entrei na residência,
e comecei a ver realmente o que é medicina, que eu falei, eu sempre lembro desse colega, desse ortopedista que bateu no meu ombro, eu falei, rapaz, esse rapaz não sabe o que estava falando, né? Porque hoje, realmente, depois que eu fiz essa especialização, que eu vi realmente, aprendi muito de medicina, tive uma base muito boa e dali foram acontecendo isso tudo que você leu, né? Eu sou instrutor de ACLS, BLS Paus. O que é isso? São cursos de suporte avançado de vida. Então, ACLS é o curso avançado de vida em adulto. BLS é o suporte básico de vida em adulto, e criança, e bebê. E o PAUS é o suporte avançado de vida em pediatria. Então, eu sou instrutor dessas 3 Isso categorias. tudo você usa dentro da unidade de terapia intensiva? Na verdade, hoje eu trabalho pouco em terapia intensiva. Entendi. Hoje eu trabalho no setor da internação clínica médica, então os pacientes que estão internados, não no ambiente do CTI, mas no ambiente do quarto ou da enfermaria, é ali que eu trabalho. Eu trabalho na terapia intensiva, mas muito menos do que antes. Agora eu estou saindo da terapia intensiva. Na verdade, o tempo foi me levando para fora do CTI. Mas em Rio das Ostras eu sou concursado lá, então eu faço o CTI lá de Rio das Ostras. Uhum. Mas eu só vou em Rio das Ostras fazer esse tipo de trabalho, mas a minha vida toda é em Macaé. Na verdade, esses cursos que eu disse, de suporte avançado de vida em adulto, em pediatria, a gente usa treina os médicos e enfermeiros da terapia intensiva, mas também dos outros setores do hospital. Entendi. E o suporte básico de vida, o que é o BLS que você leu, ele treina pessoas que também são da área médica, mas não necessariamente médicos e enfermeiros. Então, técnico de enfermagem, o fisioterapeuta, até mesmo o recepcionista, ele pode fazer o suporte básico de vida. Sim. Então, você está lá na sua clínica, uma pessoa Deu passou ruim mal, lá. deu ruim, caiu desfalecida ali. A pessoa não sabe o que fazer. Então, esse treinamento é para dar o suporte para essa pessoa e dar aquele primeiro atendimento até que chegue a equipe. Eu sou engenheiro de segurança do trabalho, a gente tem uma disciplina que fala sobre essa parte, entendeu? Porque às vezes a gente está lá no campo e aconteceu algum acidente do trabalho, a gente tem que socorrer antes do médico chegar, Sim. né, fazer alguma coisa, né? E então a gente tem uma disciplina básica disso aí para ter uma ideia, entendeu? Para não. Esse primeiro atendimento, ele realmente é fundamental. Se todo mundo pudesse fazer, né? As empresas procuram a gente, então a gente tem um centro de estudos na Unimed, que é o CEP, Centro de Estudos e Pesquisa da Unimed Costa do Sol, e ali as empresas procuram a gente por isso, e a gente vai fazendo os cursos para as empresas, para os hospitais, para treinar a equipe. Nem todo hospital tem centro de estudos, então a gente treina, a gente vem muito aqui treinar no São Vicente. O hospital aqui, o centro de estudo do hospital aqui é relativamente novo, né? Não, assim, mas não necessariamente o centro de estudos, ele tem um curso igual o nosso tem. Porque é um curso que você tem que ter todo um convênio com a ARRA, se credenciar, então é uma questão mais burocrática aí que acontece em cima disso. Mas a gente vem para os hospitais, Itaperuna, vários hospitais aqui da região, campus, a gente faz curso. Para os alunos que estão se formando na faculdade, também tem faculdades que contratam a gente para fazer o treinamento dos alunos que estão se formando também nos últimos anos e já saem da faculdade com os cursos de atualização e suporte avançado de vida, o que é bem interessante. Agora, Vitor, essa questão que quando o seu amigo lá bateu nas suas costas e falou, pô, você podia fazer coisa bem melhor do que você está fazendo. Não veio muito também da sua parte de veterinário também, não? De assim, tipo assim, igual você falou, eu fiz especialização em cirurgia de pequenos. Sim. Né? Então, pô, quando você vai pegar um corpo humano, uma coisa maior, né? É claro que são órgãos diferentes, são animais diferentes, né? Mas assim, eu acho assim que você aproveita alguma coisa, né, cara? Muito. Na faculdade, o ciclo básico da faculdade de medicina é igual ao ciclo básico da faculdade de veterinária, de fisioterapia, da área médica, né? Eu tive facilidade no início da faculdade realmente por isso, e depois quando eu comecei a trabalhar também. Mas eu acho que o que mais me ajudou foi que o que eu vejo? Hoje em dia as pessoas entram na faculdade muito novas. Então, assim como quando eu entrei na veterinária, né? Apesar que eu ainda não entrei tão novo. Eu vejo hoje tem pessoas de 16, 17 anos entrando na faculdade de medicina. Certamente em outros cursos também, mas a gente está falando aqui da área médica, né?
Então você vê, aquela pessoa entra com 16 anos, com 22, 23 anos, ela está se formando e entra no mercado de trabalho Loucura, com né? essa loucura que é. Então, não só do conhecimento técnico desse profissional, mas o conhecimento também da vida, de relacionamento, que eu vejo que é muito importante na medicina. E isso me ajudou muito, por eu já ter passado por uma faculdade, por eu já ter trabalhado um período com aquilo. Então, praticamente, Você pegou uma maturidade, uma né? maturidade. Eu acho que isso que me ajudou muito, até nos relacionamentos. Porque você vê, o relacionamento hoje na medicina, ele está deixado de lado, né? Às vezes a pessoa chega no médico, ele quer te atender ali em 1 minuto, vai embora. Assim, não é o que acontece. A gente vê, tem muita gente que faz um acompanhamento Sim, realmente adequado, sim. mas acontece, né? Todo mundo sabe que acontece. Então, isso eu acho que me ajudou um pouco, porque eu não consigo fazer isso. Então, essa maturidade que eu tive com o tempo, com a faculdade de veterinária, por eu já ter tido trabalhado no comércio também, porque eu trabalhava com meu Sim, pai, sim. e eu trabalhava na veterinária, eu tinha uma lojinha de veterinário, de produtos veterinários, E o comércio tem que ter muita paciência, né? muito, porque Então, o cliente sempre tem razão, é, não é? Então, o cliente chegou ali reclamando do que não essa- tem nem é, fundamento, você tem que, você fala tudo assim, bem, tá bom. E eu tinha perfil para isso, porque eu não batia de frente. aham. É melhor você escutar, deixa ele embora, depois você vai lá e reclama, mas ele não vai estar vendo, e ele tem que voltar, né? O objetivo é que ele volte, né? Sim. Então isso realmente me ajudou muito essa experiência que eu tive da prévia, né? Com a veterinária, com o comércio, isso eu acho que foi para mim, foi o diferencial. Eu acho que isso é para todo mundo, né? Nada, assim, tudo que acontece na nossa vida, alguma coisa a gente, né, leva, Ah, com certeza. aproveita, né? Em alguma parte da nossa vida a gente vai aproveitar, né? Tem que Igual, aproveitar. é. E outra área interessante também que eu atuo é em relação à doação de órgãos, né? Porque eu sou. É. Eu, Isso que eu ia eu acho falar que com não sei se você. você comentou, eu sou coordenador da CIDOT lá do hospital. CIDOT é uma comissão intra-hospitalar relacionada à doação de órgãos e tecidos. E que, na verdade, como funciona isso? Você houve uma possível, um óbito ou uma suspeita de um óbito por morte cefálica, por óbito mesmo, né? Morte encefálica é o óbito. E aí a equipe do CTI, ou da onde esse paciente esteja, eles acionam a nossa equipe da CIDOT, dessa comissão, e a gente vai dar o primeiro atendimento, a gente vai avaliar o caso, conversar com a família e definir se, de acordo com os critérios, se aquele paciente em óbito ele vai para doação ou vai para captação ou não. Então é uma área muito, muito legal, uma área que eu gosto muito de Cara, atuar. eu fico louco com isso. Com doação, eu não sei se você sabe, mas o irmão da minha avó, né, que é seu tio, avô, né? O tio Luiz, ele veio a óbito aqui em Bom Jesus e ele era, apesar de mais idoso, mas ele era muito forte, entendeu? Sim. E a gente preparou tudo para doar os órgãos dele. Eu consegui convencer a família, porque essa é a grande dificuldade, né? Convencer a família de que ele não está mais ali, né? É, O que está ali é o corpo, é, né? São os órgãos que estão ali. é. Então, aquilo ali poderia estar ajudando muitas pessoas. E a gente fez de tudo, né? Preparou tudo, até atrasou o enterro dele por causa disso. Mas eu falando toda hora com as minhas tias, ó, vai atrasar o enterro e tal, mas eu sei que é desgastante para a família, porque a família tá ali em luto, Tá. aí quer ficar, né, quer enterrar logo, porque tá sofrendo, entendeu? É. Mas a gente fica pensando nas pessoas que podem ajudar depois Com disso, cara, certeza. né? A gente tem lá em Macaé uma enfermeira que ela é transplantada do coração. Olha só que coisa interessante. E a gente às vezes não percebe isso, né? Ela contando a história dela, ela não tinha filhos, o sonho dela era ter filhos, desde criança ficava cansada, com cansaço, não conseguia brincar, sofria bullying, na época antigamente não chamava bullying, né? Sim. Mas segundo ela, sofria bullying na escola porque era cansadinha, né? Uhum. E depois foi diagnosticada com um problema grave, realmente cardíaco, e se ela não tivesse recebido o coração de uma pessoa de qual a família optou pela doação, ela não estaria lá hoje, né? E teve filhos depois do transplante. Então você vê que isso é fundamental. Nós temos uma outra colega também que recebeu o rim de um transplantado. E não precisa fazer hemodiálise.
Coitado dos pacientes que fazem hemodiálise, que ficam... Nossa, um tem que sofrimento. A gente tem semanalmente, 2, 3 vezes na semana, ou outros mais, fazer hemodiálise na máquina para que consiga sobreviver. Então, isso realmente, a conscientização da família é importante, foi aquilo que você falou. Às vezes, o maior empecilho que a gente observa é a falta de informação da família nesse momento. Nunca ouviu falar sobre isso. E aí, tem isso, por incrível que pareça, né? Tem muito. E aí isso que atrasa todo o processo, né? Atrasa todo o processo de captação. Aqui em Bom Jesus a gente, o nosso hospital, ele ainda não faz o transplante, mas ele coleta o órgão, né? Na verdade, a maioria dos hospitais, ele não faz o transplante em si. Não é porque você vai captar e vai transplantar nesse mesmo hospital. Uhum. Na verdade, você capta o órgão quando há todo um processo, né? Houve a liberação da família, houve a avaliação do paciente, deu ok, né? O Programa Estadual de Transplante avaliou os exames, todo o caso, deu ok. Minuciosamente. Tem um protocolo rigoroso para isso. Houve a captação, esse órgão ele vai ser transportado para um hospital de referência, do qual a gente não sabe para quem vai, qual foi o receptor, e ali que ele vai dar sequência no processo. Porque assim, o organismo, né, o corpo do ser humano, né, da pessoa, ele tem que ficar ativo, né? Apesar dele estar morto, né? Considerado, né? Quando o médico comenta com a família que possivelmente o seu familiar ele pode estar em morte cefálica, é que ele tem uma dúvida naquele momento de que o cérebro não esteja mais funcionando, esteja morto. E o cérebro morto é igual à morte, né? Uhum. O cérebro, quando há o diagnóstico de morte cefálica confirmado, o cérebro está morto. Então, houve o óbito. O corpo ainda continua, o coração ainda continua batendo por um período e ele continua bombeando o sangue para os órgãos. E os equipamentos controlando aquilo. Isso, né? Você precisa controlar a pressão, a temperatura, os exames laboratoriais. Às vezes o paciente precisa ser transfundido mesmo ele estando em óbito. Olha que loucura. É a manutenção do potencial doador. É aquele potencial doador que você tem que manter ele até ter a decisão da família, o aceite da família, o processo de análise daqueles órgãos para depois fazer a captação. Então, há todo um processo em cima disso. E isso é uma dúvida realmente que você tocou, que muitas famílias têm. Poxa, doutor, mas ali o coração está batendo. Eu fui na hora da visita, eu estou vendo, ele está vivo, mas ele não está vivo. O cérebro está morto, ele está em óbito. O óbito se dá a partir do momento do diagnóstico da morte cefálica. Por mais que ele fique mais 24 ou 48 horas no processo de análise da família, de liberação da família, ou de análise dos órgãos, o óbito foi dado no dia que houve o diagnóstico da morte cefálica. Porque eu acho assim que tem muito também a questão das pessoas que não têm conhecimento no assunto, o medo da questão do tráfico de órgãos, né? Mas assim, e outra coisa também, ô Vitor, é a questão dessa fila de transplante, porque eles colocam muito Faustão nessa história. Coloca. Né, cara? E eu, assim, eu tenho certeza piamente que o Faustão não furou fila, cara. Não furou, porque entendeu? Eu conversando com essa enfermeira que fez, ela passou por isso, né? Uhum. Ela passou pelo processo de captação em São Paulo, também no hospital onde o Faustão estava. A pessoa que está na fila, ela está para receber um órgão vital, um coração, um pulmão, ela está internada com um aparelho ajudando ela a sobreviver. E com risco danado. Com risco da morte a qualquer momento. Apareceu um órgão. Ou a manutenção desse potencial doador, quando isso acontece, a nossa equipe da CIDOT sinaliza o Programa Estadual de Transplante. Olha, deve ter alguma coisa que... tem algum um potencial doador aqui, então já fiquem de stand-by. Quando isso acontece, o programa ele já começa a definir para quem vai. Ok, pode ir para quem está no primeiro da fila? Pode, tem que ir para quem está no primeiro da fila. O segundo vai ter que aguardar. Mas se aquele segundo ele não está bem, ele tem uma piora de uma hora para outra, que isso pode acontecer, nós somos seres humanos, Sim. Você agora aqui não está sentindo nada.
Pode ser que mais tarde você comece com Sim. uma tosse, você pega um quadro viral. Então, se você está em segundo ou terceiro da fila e você tem uma piora importante com risco de óbito iminente, que você precisa receber aquele órgão, eles vão passar esse órgão para você. E o primeiro da fila ele vai ter que aguardar o próximo, porque ele ainda tem condições de manter. Isso acontece. Isso pode acontecer, tá? Mas a mídia, às vezes, ela coloca de uma forma diferente, né? Eu acho que falta muita divulgação na mídia sobre isso, porque a gente só escuta na mídia falando sobre doação de órgãos, sobre o processo de captação, quando é uma estrela da televisão, né? Mas eu acho que tinha que aparecer mais até para quem gosta nas novelas, nos seriados, falar um pouco sobre isso em algum momento, né? Podia... Já teve alguns, né? E o detalhe importante, Sandro, que a gente está falando sobre isso para finalizar e deixar mensagem para todo mundo. O que é importante é você conversar com a sua família. Porque antes para autorizar a doação do seu familiar, você poderia preencher um papel. Você lembra que a carteira de identidade antes você colocava? Doador, não. Engraçado, que eu fui Acabou isso. Não, mas eu fui pegar minha carteira de identidade agora e tava lá dizendo que eu não era doador. Ué? Mas eu não falei nada para ninguém. E nem já me perguntaram. Automático. Colocaram, mas isso não serve para nada. Não? Não. O que serve é o principal familiar na hora do óbito do outro familiar, ele é que vai definir. Então, se você tem um familiar que faleceu, está em morte cefálica, e o médico te aborda sobre doação, e você, como familiar mais próximo, opta pela doação, tá liberado, independente se ele escreveu alguma coisa no cartório, documento, isso não tem... Porque lá nos Estados Unidos eles perguntam se eu quero ser doador de órgãos. Engraçado. Aí coloca, entendeu? Mas lá é rígido, né, cara? Eles não rígido assim, que eu tô falando assim, não é questão eu falei errado. Não é questão de ser rígido. A lei lá é diferente, né? Eles seguem a risca. Se o cara escreveu que não quer ser doador, não vai poder doar. Se ele quiser que seja, tá escrito lá, ele vai poder doar. Aqui é o familiar mais próximo que faz essa decisão. Sim. Então, se você, como familiar mais próximo, dá o ok para o médico, o ok está dado, você se responsabilizou pelo seu familiar. Mas eu acho mais interessante assim, porque igual você está falando. Com certeza. A quantidade de pessoas leigas que não sabem o que é doar órgão. Não, e se você chega para fazer um documento, quem disse que aquela pessoa ali não pode estar te influenciando a colocar que você vai ser doador ou não? Você tem certeza que você vai doar seus órgãos? Pode tirar seus órgãos, você vive. Não, por esse motivo que isso não acontece mais, que a decisão é da família. E o problema que acontece é o quê? As famílias não conversam muito sobre isso. Às vezes tem vergonha, tem medo. Na verdade, o médico hoje não está acostumado a lidar com a morte. Né? E a gente tem que estar acostumado a lidar com a morte. É claro que a gente tem que buscar a vida. A gente tem que buscar o máximo a salvação, a vida. Mas uma hora a pessoa vai morrer. Nós somos seres humanos imortais. E nós não somos imortais. E a gente tem que saber lidar com a morte. Tanto aquela morte já prevista, olha... independente da doença, é uma doença terminal que a gente sabe que infelizmente vai evoluir para o óbito, ou após a morte também, a gente tem que saber lidar com a morte, até porque a gente vai poder ajudar tanto o paciente quanto a família, né? Lá em casa, assim, minha esposa trabalha no hospital e minha filha está fazendo medicina, então é todo mundo da área médica, né? E eu sou totalmente adverso ao hospital, né? Eu não gosto... Sandro, vai fazer uma cirurgia. Se eu não fizer, eu vou morrer? Não, você não vai morrer, não. Então tá bom, então deixa. Deixa para depois, porque eu odeio. Eu entrei 2 vezes no centro cirúrgico para fazer 2 cirurgias. E, cara, eu não quero voltar, não. Não é bom, né? Evitar ir para o hospital. Uma coisa interessante... sabe que eu lembro do cheiro do Hospital São Vicente de Paulo quando era criança? Mas é um cheiro característico. Você acha? Cara. Tá até hoje. Não sei se é por causa da comida, porque a comida do Hospital São Vicente é muito boa. Quando você compara outros, você deve saber até mais do que eu. Né? Você entra no hospital, você sente o cheiro da comida, você fala assim, cara, essa comida desse hospital aqui é diferenciada. Porque tem que fazer para muita gente, né, cara? Então... tem que ter um cuidado danado, e as meninas lá do hospital... eu sou meio suspeito a falar do Hospital São Vicente, porque minha esposa trabalha lá, mas eu fiquei doente dentro do Hospital São Vicente. E eles me trataram
E assim, pelo que eu Você foi vejo, internado lá. fiquei internado lá uma vez numa semana e na segunda vez quase um mês, porque eu tive arritmia cardíaca. Uhum. Aí eu fiz a cirurgia lá em Itaperuna, mas antes da cirurgia eu fiquei aqui, quando eu Sim. tive a crise. Sim. Mas eles te tratam. Cara, é realmente uma profissão iluminada, a profissão do quem trabalha no meio da saúde, cara, É. porque é uma doação muito grande. É claro que você vai encontrar aqueles médicos lá que não tá nem aí para você, que tá ali por causa da grana. Vai ter como em qualquer outra área. Vai ter o cara aqui que você vai chegar aqui, ele só quer saber de tirar o seu dinheiro. Como em qualquer área, na advocacia, em qualquer coisa. Né? E dentro do hospital a gente também não pode ficar falando só do médico, né? Porque a equipe multiprofissional ela é fundamental Tudo para o hospital, né? Então, o médico tem seu papel, mas o enfermeiro tem seu papel, Cara o que faz o técnico tem seu exame. papel, o técnico do laboratório, o biólogo, toda equipe tem seu papel. E se o hospital não tivesse a equipe entrosada, nada funciona, né? As internações elas vão Até a gestão mesmo, né, Vitor? Você vê, né? Não. O que a gente passou no nosso hospital aqui, Sim, por causa sim. de gestão, né? Eu não tenho conhecimento para falar sobre isso, eu não. Mas assim, eu vejo que hoje realmente está diferente do que eu via anteriormente, né? Não conheço a fundo, mas eu vejo que realmente está muito diferente. Então, porque a gente vê que está crescendo e as pessoas têm falado muito bem realmente do hospital, né? E isso eu fico com muito orgulho até de falar isso, né? Porque às vezes você fala, poxa, você nasceu onde? Ah, em Bom Jesus. Ah, às vezes tem nada. As pessoas falam assim, ah, você nasceu onde? Bom Jesus tem nada, tem nem hospital. Tem gente que falava isso. Agora? Não, agora o hospital de Bom Jesus está bem falado. Né? Ah, Bom Jesus, às vezes aquele hospital lá que o hospital está crescendo, está grande, realmente. Então o hospital realmente ele mudou muito. Eu acho que isso é bem legal. Ô, Vitor, e você tá vendo, eu aproveitei isso, a gente programou um pouco de rapidez a gravação desse programa, eu te peço até desculpas, entendeu? Mas aqui a gente quis te aproveitar aí que você está vindo para um congresso, né, que está acontecendo em Bom Jesus. É um simpósio de ventilação mecânica, que a gente vai falar sobre ventilação mecânica, um pouquinho sobre ventilação mecânica no geral. Tanto médico, fisioterapeuta, vai ter uma mesclagem de profissionais para falar um pouquinho sobre isso, que é um tema que gera muito medo para quem está se formando, principalmente, e até para quem já é formado um tempinho. Esse simpósio, né, é presidido pelo Dr. Igor, lá do hospital, né, e organizado também pelo hospital. Esse foi um recurso que eu fiz o projeto para captar, para fazer esse evento através da FAPERJ, então eu tenho daqui a pouco eu vou estar lá falando também. Mas assim, esses encontros, principalmente para os estudantes, é importantíssimo, né? Muito, eu tenho o meu mestre hoje, o Dr. Joel, né? Um abraço, Dr. Joel, se estiver ouvindo. O Dr. Joel, ele sempre fala isso, a educação, né? É um dos palestrantes, né? É um dos palestrantes. O ensino, né? O ensino, a educação, a disseminação do conhecimento é fundamental. Então, a gente tem que fazer isso. Os hospitais têm que ter o centro de estudo, tem que ter equipe para disseminar o conhecimento realmente. Não pode ficar com conhecimento só para você. Sim. Você precisa disseminar isso. Lá no Hospital da Unimed, Costa do Sol, todos os técnicos, eles fazem o curso do BLS, que é do suporte básico. Todos os recepcionistas, eles sabem socorrer uma pessoa. Todos os médicos e enfermeiros, eles têm um curso avançado de suporte. E em outros cursos a mais também, né, dentro da área. Então, a gente tem um centro de estudos lá muito forte, do qual a gente dissemina para os profissionais realmente o conhecimento, isso sem custo, né, para quem trabalha no hospital. E isso é o que importa. E o simpósio hoje aqui nada mais é do que isso, né? Disseminar um pouquinho de informação sobre um tema, que é da ventilação mecânica, mas é um tema importante para poder ajudar os pacientes, né? E que é também uma referência hoje, o hospital hoje nessa área de terapia intensiva. Sim, né? O hospital aqui, eu não me recordo quantos leitos tem, o Igor já comentou isso comigo, mas tem muitos leitos. Em torno de 100 ou 120. Olha isso, 100 leitos de... E vai aumentar agora com o hospital, com a área nova, né? Sim. Então, são aqui... Eu não sei como que vocês estão conseguindo captar profissionais da saúde para trabalhar aqui. Tá difícil, a minha esposa fica aí, é difícil. Tem que ficar dobrando plantão, né? E algumas áreas, né?
que ela fala que é uma dificuldade muito grande, por exemplo, pediatria. Ah, sim. É que agora o nosso PU hoje, né, é 24 horas, tem um Sim. pediatra, pô. Sim. Olha só que Não, antes loucura. eu acho que né? se você tinha um filho antes aqui, você ficava com receio de ter que levar para Itaperuna, né? Mas era assim mesmo, né? Eu acho que tinha que levar para Itaperuna, porque aqui realmente hoje são 24 horas. É difícil de achar isso, né, para ir para fora, né? tem muitos hospitais que realmente não funcionam assim. Mas e para se você ter um hospital grande igual está o daqui, com funcionamento 24 horas, muitos leitos, você tem que ter equipe, né? E é um hospital, assim, apesar das pessoas acharem que é um hospital privado, é um hospital. Apesar de achar que é um hospital público, é um hospital privado. Né? O Hospital São Vicente é um hospital filantrópico. Uhum. Né? Ele é privado, mas é filantrópico. Tem alguns leitos do privado e outros leitos filantrópicos. Mas assim, 90% dos leitos é utilizado pelo SUS. Entendi. Entendeu? Então, assim, hoje o hospital aqui, eu sei sim, porque a minha esposa trabalha lá, então a gente passa a conhecer, passa a saber das coisas, né? Sim. E assim, hoje o hospital quase, ele passa da exigência por ser filantrópico, ele tem uma exigência de atender pacientes pelo SUS, e ele passa a porcentagem muito mais do que é exigido, entendeu? Então, hoje se você chegar na Unimed, no hospital hoje de Bom Jesus, e chegar com o SUS, você é atendido do mesmo jeito, você fica no mesmo quarto, entendeu? Não tem diferença. Não tem diferença, essa ala aqui é para uma outra. Essa ala do convênio, isso aqui, não é bom se tivesse, realmente não tendo isso. Não tem assim, chega o cara da Unimed, chega o cara do SUS, ele não tem prioridade, a prioridade é do jeito que você tá. Sim. E às vezes as pessoas não entendem, né? Porque você chega lá... Pela gravidade, né? O hospital é de portas abertas. Qualquer um pode entrar e ser atendido. Então, você chega lá e recebe uma pulseirinha verde... isso é uma equipe de triagem, né? Há uma triagem, né? Então, você que tria ali, eu não sei qual é o processo daqui, azul, amarelo, né? Vermelho. Laranja, vermelho. Então, realmente, a pessoa chegou com um azul. Quase morrendo. E chegou agora. E o outro já tá ali meia hora esperando. Tem que aguardar um pouquinho, tem que aguardar. Entendeu? Então as pessoas às vezes não entendem isso, entendeu? E assim, é uma coisa assim que é muito engraçado, que muitas pessoas ainda reclamam. Né? Porque não conhece a realidade dos hospitais aí para fora. Mas talvez o que falta um pouco também aqui, não sei se estou falando isso, mas o que eu acho, no achismo meu, né? É divulgar um pouco isso para a população, né? E fazer campanhas de divulgação de como funciona a emergência. Mostrar lá a emergência, como é que é quando você chega lá e recebe essa pulseirinha. Isso, né? Fazer uma campanha, porque a população também, eles não tinham conhecimento disso. Isso não funcionava assim, mudou até pouco tempo. Mudou tudo. Então talvez o que vale aí é conscientizar a população sobre isso, né? Como funciona. E isso é fácil, começar nas escolas, fazendo propagandas, né? E vai se tornar até mais fácil o atendimento lá para quem está lá na ponta, né? No hospital. Né? Porque a população já vai estar consciente, vai ter que aguardar um pouco, tem prioridade. Isso é importante. E a pergunta que não quer se calar, Vitor, que dia que você volta? Não. Hoje eu tenho 3 filhos. Tenho 3 filhos. E meus filhos já estão adaptados em Macaé e eu também. Então... Mas a gente nunca pode fechar as portas, né? Eu fico conversando isso com o Igor. Um dia eu volto. Mas a gente vem aqui conversar sobre vários temas, a gente conversa sobre pacientes. Então, o Hugo Valim, que tá aí também, Hugo Valim, irmão do Conrado. O Hugo Valim, ele é ótimo. A gente estava dando umas aulas lá em Campos com o Hugo Valim também. O Hugo Valim. Legal. E o Hugo Valim tá o instrutor do ACLS, fazendo com a gente. Ai, que legal. Lá em Campos. Então tem mais o que a gente precisa trazer aqui, porque a gente gosta de trazer as pessoas, né? A gente traz as pessoas aqui de dentro também, mas trazer as de fora, para mostrar, né, que é possível, é capaz a pessoa que, né, nasceu em Bom Jesus, estudou aqui, ela alcançar o sucesso na carreira dela. Não tô falando sucesso para o cara virar um artista de novela, ser bem sucedido na profissão, entendeu, Vitor? Então... Você precisa adquirir conhecimento, fazer as suas especializações, né? Mas dentro dessa profissão você tem que ter um bom relacionamento também com as pessoas, né? Então, isso eu acho que é o que vale, né?
E a gente que é aqui da terrinha aqui é sempre muito, né, Tem aquele jeitinho, mineirinho, aquele jeitinho, todo mundo gosta da gente, jeitinho né? mineiro que não é de Minas. Então, realmente, quando a gente vai lá para fora, já sabe que a gente não é de lá. Fala, você é da onde? Bom Jesus. Ah, mas Bom Jesus nunca ouviu falar? Eu falo, não. É em Minas? É em Minas. Um dia você vai lá, então, que você vai ver como tá diferente Bom Jesus. Graças a Deus para melhor, né, cara? Tem melhorado para bastante. A faculdade tem ajudado muito. Muito, e a cidade se desenvolveu muito. Você vai para alguns bairros que antes eu conhecia, hoje está totalmente diferente. É local que não tinha nada, hoje é um bairro. Você vê ao redor ali da faculdade, né, aquele movimento, aquele cresceu comércio muito, ali, né? Cresceu muito, aquilo ali cresceu muito, está crescendo também ali a Márcia, né? E crescendo muito também ali para o Rebenta Rabicho ali, naquela região ali, na saída ali, né? Demais. Aqui tá uma loucura, né, cara? Aqui no centro, aqui para você parar um carro, por exemplo, é uma briga, entendeu? E porque o hospital, tem gente que precisa ir lá no hospital e para o carro aqui na praça, aqui, né? Porque não cabe. Tem né? muitos estacionamentos já aqui no centro agora, né? O pessoal tá abrindo espaço para estacionamento, não tem né? espaço, né, cara? Então... Todo centro hoje em dia de cidades, isso está acontecendo, né? Acaba que a população não pode vir para o centro mais de carro. Tem que vir andando ou pegar um outro meio de condução. E o mais interessante disso tudo, que todo mundo acha que aquele prédio lá de 6 andares vai terminar e acabou a obra do hospital. Tem outros projetos aí gigantescos aí para o hospital que eu acredito que Bom Jesus ele vai ser realmente um centro de referência já está sendo, no né? interior, como alguns são, entendeu? Já está sendo. Lá em São Paulo tem Barretos, ali tem Muriaé, tem um modelo também que o nosso amigo Dr. Bruninho, né, o Daniel, que trabalha lá, né? Então, eu acredito que aqui vai... E a gente tem que trazer esse povo para cá. Uma coisa puxa a outra, né? Eu tava falando, a turma que está formando agora, tem um ex-aluno meu de veterinária também, que foi meu aluno na Unig, igual você. Aí, e ele é muito bom, mas ele era assim, do interiorzão lá, eu acho que é Porciúncula, algum lugar assim, ele me encontrou. Ah, Sandro, eu tô aqui terminando medicina com a minha esposa, não sei o quê. Eu falei, tá, mas você vai ficar aqui no hospital, né? Porque na hora que eu chegar lá dentro, meu amigo, você lembra o que você... A raiva que você me fez quando eu era professor, você me atende bem lá. Mas isso que você falou, que você vai voltar um dia, eu acho que igual a mim, igual você deu o exemplo do Daniel Lici, né? Do Bruninho. Eu acho que a gente, quando vai para outra cidade, a cidade nos acolhe também. Sim. E a gente cria raízes lá, família e nossos filhos, eles vão se enraizando ali que a gente não consegue sair. Mas eu acho que o importante é que a gente venha trocar experiência realmente com os profissionais daqui, com os colegas daqui, igual a gente faz realmente, né? Isso é legal. Experiência tanto deles aqui e experiências nossas, porque cada região tem seu perfil. O perfil da cidade de Bom Jesus é um perfil diferente da cidade de Macaé, de Muriaé, do Rio de Janeiro, de Apiacá, né? Que parece que vai abrir também já abriu um setor lá. Então, assim, as cidades são diferentes, as experiências das equipes profissionais da área médica são diferentes. Então, a gente precisa trocar as experiências realmente para a gente poder ajudar da melhor forma esses pacientes que precisam da gente, né? Ô, Vitor, a gente está com um projeto para trazer para Itaperuna e região, que já está funcionando em Macaé, né? Que se chama... vou até passar aqui a propaganda aqui na televisão. Esse Desafio Empreendedor. É um programa comportamental, né, feito pela Public, que é uma agência de gestão de Goiás, que ela atende o Brasil todo, e a gente está trazendo para Itaperuna e região como que ela funciona. Eu estou falando isso porque você é de Macaé, e lá em Macaé já tem 6 turmas, cara, fazendo esse programa. E esse programa é da seguinte forma, eles formam 10 formam turma de 10 empresários, e pode ser de qualquer área, e é feito um trabalho de consultoria, e treinamento para essa empresa ou para esse empresário, com o intuito de dar um choque de gestão nele. Sim. Porque assim, a gente está falando em medicina assim, mas por trás da medicina tem o business, o negócio. Sim.
né? Então é até a parte que a gente discute mais aqui, né? Uhum. De você ser um empresário da saúde, né? Você é um médico, mas você é um empresário da saúde. Sim, Então você tem uma clínica, sim, né? Que você atende na clínica e aquilo ali tem que ter uma gestão. sim. Então a gente E gestão é tudo, né? e gestão é Gestão é tudo, tudo. porque se você não souber gerir É. sua grana, E não né? é só, nem só a gestão do profissional, não. Se você não souber a gestão da sua casa, da sua De tudo, família, de tudo, de tudo. então isso esse trabalho comportamental é feito como um todo, né? E assim é muito meticuloso porque não é qualquer empresa que entra, porque as vagas são limitadas. Então são formados grupos de 10 empresários e para baratear são feitas reuniões coletivas Uhum. e reuniões individuais uma vez por mês. Sim. E também o consultor ele fica disponível para o Isso tudo de empresário. forma online. Essas Não, reuniões são presenciais. tem presencial e tem online, Sim, entendeu? sim. Então, o nosso líder aqui do estado do Rio é o Fernando Gameleira, não sei se você conhece. Não. O Fernando Gameleira, ele foi facilitador do programa Jovem, do programa Aprendiz do Roberto Justus. Sim, E ele foi o idealizador da panificadora Borges. sim, Ele que criou o conceito panificadora Borges. sim, Então, é um case bem legal para a gente aqui, né? Porque sim. fez sucesso e mesmo depois que fechou, ainda é considerado uma referência. Fechou Sim. não por problemas do negócio, mas por Uhum. outros Sim. problemas, né? E era uma referência E mesmo, é uma né? referência. E o Gameleira, ele é um facilitador do Empretec. Ele, pra você ter ideia, a ONU contrata ele para ele dar o curso de Empretec em Portugal, em Angola, Sim. na África, em vários lugares do mundo, entendeu? Então a gente está com essa turma aí, entendeu? É, o empresário que ele faz esse tipo de acompanhamento, Isso. é diferente. É. Realmente você vê que é diferente. Você vê pela panificadora mesmo, que Sim, eu não sei, nem sabia disso que você está me falando, mas ela já era diferenciada. sim, Você vê que era diferente dos outros, sim, né? Então, quem faz esse tipo de acompanhamento, ele se torna diferente dos outros realmente, né? sim. E dá certo, né? Aí o acompanhamento é por 7 meses. Uhum. Não é só um acompanhamento do consultor ele falar e ele passar, ele exige também, né? Se você for participar, você tem que interagir com o consultor, tem os deveres de casa, ou a Sim. pessoa que você colocar, né? Às vezes você tem um sócio, ou às vezes você tem um funcionário que é o que toma da conta da sua gestão, ele pode participar também. E qual que é o segredo disso tudo de fazer nesse formato? Baratear custos, porque se você contratar um Fernando Gameleira, que o cara trabalhou com o Roberto Justo, para dar uma consultoria na sua empresa, é um preço. É. Mas quando junta 10 empresas, 10 empresários num local, então Se torna mais ele pode acessível, né? diluir, ele pode diluir isso, entendeu? Isso. Então, essa é a ideia que a gente quer fazer. Lá em Macaé já está com 6 turmas. Em Petrópolis vai para a quinta. Em Goiânia já tem mais de 90, entendeu? Então, tá espalhado no Brasil todo e os consultores, eles são nessa mesma linha do Gameleira, entendeu? Eles pegam os ex-consultores do Sebrae, Uhum. entendeu? A gente passa por um treinamento, entendeu? E para se adequar ao formato Sim. do programa, entendeu? E faz esse trabalho, entendeu? Então a gente está no ano que vem, aí, em abril, aí, a gente está começando os trabalhos E aqui em esses Itaperuna. empresários de qualquer área, da Qualquer área. Qualquer área. Tem Ah. panificação, tem um Sim. comércio de bijuteria, tem Uhum. indústria, tem tudo, qualquer área que você vai, advogado, qualquer área. Uhum. O que importa é que você queira melhorar a questão de gestão do seu negócio, Claro. entendeu? Porque você, tá entrando grana, tá? Mas qual o meu custo, né? Como é que é o meu custo disso aqui? Eu tô com muito funcionário, pouco funcionário. Se aumentar o número de funcionário, vai melhorar a minha faixa de lucro, entendeu? Então isso tudo é avaliado junto com os consultores, entendeu? Entendi. Eu tenho uma veia no comércio, né? É, E eu sempre fico falando com a minha esposa, ó, a gente tem que estudar.
Vamos assistir Pequenas Empresas, Grandes Negócios domingo de manhã. Temos que abrir alguma coisa, né? E eu acho que até para quem vai abrir ou para quem já tem, ele tem que ter esse tipo de acompanhamento. Até isso, cara. Porque eles fazem também acompanhamento para quem quer Sim, abrir. sim, porque às vezes, por exemplo, você vai ter uma consultoria deles. Ah, ô Vitor, tá bom, ô Gameleiro, eu tô pensando em comprar uma franquia de uma chocolateria dessa da vida. Porque eu tenho um recurso aqui sobrando aqui. O que você acha? Você acha melhor aplicar isso aqui ou investir no novo negócio? Sim. Ele vai te ajudar junto com você. Entendi. Tá, mas você vai investir na franquia. Quem que vai tomar conta? A pessoa que vai tomar conta é de confiança sua? Ela vai trazer resultado? Qual é o perfil dela? Sim. Entendeu? Então, isso tudo, ele pega isso tudo e por 7 meses fica fazendo esse trabalho. Quem tiver oportunidade, realmente isso tem que ser feito, porque isso é o diferencial. Isso é o diferencial para o sucesso, né? Com certeza. E existem os cases de sucesso. Aqui não foi o da panificadora, não participou, não existia o desafio empreendedor ainda, na época da panificadora, mas foi em cima desses trabalhos que eles fizeram para trás que eles criaram o desafio empreendedor, entendeu? Então, eu acho que vai ser algo bem legal para aqui, para a região, entendeu? Um negócio muito organizado, entendeu? Você tem que se dedicar, senão eles cancelam o contrato, entendeu? Entendi. Então, um negócio isso aí realmente é o diferencial, se a pessoa quer seguir, né? Porque você vê que muitas empresas hoje elas são abertas e rapidamente elas fecham. A taxa é altíssima, né? Pois é. De falência no curto período de tempo, né? E, então isso aí eu acho que seria e até mesmo, igual para você é um profissional, né? Que você depende de você, do seu trabalho. Sim. Se você não tiver uma organização da sua vida financeira, você vai ficar aí igual tem uns aí com 75 anos dentro do hospital, velho. É verdade. Que já era pra estar em casa sendo tratado e não tratar os outros. Não fica jogando verde não, Sandro. Entendeu? Ô, Sandro, outro trabalho interessante que eu faço lá em Macaé também é o do acompanhamento pós-alta. Eu até tinha comentado com vocês isso antes, né? É mesmo. Na verdade é um trabalho à parte, né? Um trabalho que não tem nada a ver com o meu trabalho, meu vínculo no hospital e assim... O que é isso? Você teve alta do hospital, você internou por algum motivo e você vai ter alta. Pelo menos na nossa cidade, a gente vê isso nos grandes centros também. Você tem uma dificuldade enorme de conseguir uma consulta pós-alta. Sim. Então, por exemplo, você tem acompanhado com o seu cardiologista. Você teve alta, você não consegue marcar uma consulta em uma semana com o seu cardiologista. Pelo menos isso acontece muito na nossa cidade, na maioria das cidades que a gente observa. E eu faço esse acompanhamento pós-alta imediato. Então, por exemplo, você teve alta, você me chama para fazer uma revisão pós-alta imediata. Não é que eu vou pegar você do seu médico assistente. O seu médico assistente ele tem que te acompanhar, ele que te conhece. Mas eu vou reavaliar você alguns dias após a alta e dar sequência no seu tratamento pós-alta para depois você acompanhar com o seu médico. Interessante. E eu faço o trabalho de médico assistente no hospital também. Então, nos grandes centros, isso tem muito. No interior, isso ainda está engatinhando. Então, o que é isso? Você internou e você me contrata para te acompanhar lá. Não, você não vai depender... Você é um médico de confiança da família. É como se fosse o médico da família. A gente chama de médico assistente. É o médico que vai te acompanhar quando você interna. Você não depende do médico do hospital. Entendeu? Ou às vezes você faz, tipo assim, você olha o... Porque existe a questão da ética médica nisso tudo, né? Você tem que ter um cuidado danado, que o cara tá atendendo lá dentro do hospital, você vai chegar... isso é tudo feito da forma mais transparente possível. Faz uma parceria com o médico que já tá lá. Na verdade, o médico que tá lá ele não vai precisar te ver. Entendi. Eu não posso entrar em qualquer hospital assim. Você vai chegar lá e já vai pedir, vai conversar com ele. Claro, isso já tá pré-estabelecido. Isso eu já vou o hospital já tá ciente que eu faço esse trabalho. Entendi. Você me contratou, você tem o direito de querer ser visto por mim. Sim, claro. E o médico... Quem escolhe é o paciente. Sim, eu vou... Faço o acompanhamento seu, vou te acompanhar todo o hospital. Isso eu vejo que é o diferencial, porque às vezes falta muito para a pessoa que está internada a conversa com a família, a família conseguir entender por que você está ali, por que você piorou um pouquinho, e quando você vai embora, o que vai ser feito. Então, esse plano de alta, plano de internação, meta de internação, eu vejo que isso falta muito.
E com esse trabalho de médico assistente, médico que acompanha, né? Isso é legal. É um trabalho bem interessante de que a gente está tendo um resultado bem legal lá também. Eu não Pô, sei se aqui em Bom Jesus tem isso, né? Não, não tem. É um bom nicho, cara. Aí, ó, para quem é aqui de Bom Jesus, né? Médico assistente, ó. Médico cuidados pós-alta, isso é fundamental. Todo paciente ele precisa ter um direcionamento pós-alta. Claro que você vai para o seu médico, que te acompanha, mas tem que ter um médico para te reavaliar. É uma reavaliação pós-alta. E é um cara também que você é um médico também que você vai. Eu senti alguma coisa diferente que depois. Isso aí é o que acontece toda hora. Você liga, pô, doutor, Me liga e às vezes ele não precisa internar, porque eu já vou lá, vou no domicílio, acompanho ele no domicílio, né? E na grande maioria das vezes os pacientes que me ligam eles não internam, né? Eles não internam. Pô, isso aí é bem legal, cara. Porque não tem que vai e volta do hospital. E às vezes a pessoa é leiga e ela não compreende que às vezes um ajuste de um medicamento consegue resolver. E aí o que ela faz? Vai na emergência, né? Aí chega na emergência, tem as filas. Às vezes ele chega lá com uma pulseirinha verdinha que não é uma urgência, vai ter que aguardar muito tempo. Então, esse acompanhamento que eu faço em casa, ele é bem interessante realmente. Eu acho que não sei se aqui em Bom Jesus tem isso, a gente não vê isso no interior. Não tem. Tá? Aqui o que tem é home care, né? Mas aí é diferente. É diferente. Mas nos grandes centros só funciona assim. Pô, legal. Só funciona assim. Isso é bem interessante, bem interessante. Realmente é um serviço que eu nunca ouvi falar, entendeu? De médico assistente, né? A nossa assistência aqui, igual no meu caso, é eu ligar para um amigo meu que é médico. Isso, então você internou porque teve arritmia, você me ligou. Eu vou no hospital e eu que vou seguir o seu caso lá. Eu que vou te acompanhar. Você vai me ligar 24 horas por dia se você precisar e eu vou estar lá para te ajudar. Eu vou no hospital, eu que faço a sua prescrição. Se o paciente está no CTI, eu que faço os seus acessos, procedimentos, até dentro da minha habilidade, né? Vitor, eu tô falando que a sua volta para cá não vai demorar muito, não, Vitor, porque isso aí é uma ideia muito boa para oferecer para o hospital. Mas os colegas aqui, eles têm que começar a fazer isso. É alguém criar um fluxo, né? Porque isso é muito interessante. E até para o hospital também começar, porque isso é uma coisa de forma particular, entendeu, Sandro? Mas eu acho que os hospitais, eles precisam criar também um acompanhamento pós-alta imediato pelo hospital. Isso diminui muito o retorno à emergência. Então você teve alta porque estava com pneumonia. Fez 3 dias de antibiótico no hospital, teve que ficar internado. O médico te deu alta para você fazer 5 dias de antibiótico em casa. No 5º dia em casa, você começa a piorar um pouquinho, certo? O que você vai fazer? Volta para a emergência. Porque você não consegue ninguém para te atender em casa ou te atender num consultório de forma mais rápida e a pessoa não te conhece. Isso, depois agora no pós-Covid, né, cara, isso aí tornou-se essencial, muito, né, cara? Muito. Eu acho que esses hospitais, tem hospitais que têm isso, tá? Eles têm um ambulatório que a gente fala pós-alta. Então, é aquilo que eu te falei. A pessoa tem alta, ela num curto período de tempo, em até 7 dias, ela vai voltar no ambulatório e o médico vai reavaliar aquela pessoa. Olha, você já cumpriu seu antibiótico, deixa eu ver como que você está aqui agora. Você está bem, está liberado, segue sua vida. Entendeu? Não, você ainda está com sintoma, está com tosse, vamos ajustar aqui uma medicação inalatória para você melhorar a tosse e você não volta para o hospital. Eu acho que prefeituras não geram interesse em projetos como esse, não? Tem cidades que têm um ambulatório pós-alta de forma bem, bem interessante, mas a gente não vê isso aqui na nossa região realmente. Porque realmente, cara, igual a gente teve problemas aí na pessoa, algumas pessoas sofrerem, né, problemas, né, depois da COVID, que teve Covid. O Covid é um pouco diferente porque foi uma coisa muito nova para todo mundo, né? Então, a gente não foi se adaptando à Covid porque não tinha um tratamento específico. Você vê que os tratamentos começaram a aparecer de acordo com o progredir da... E no pós-Covid, as pessoas que têm problema cardiológico, principalmente, né? Todo o metabolismo da pessoa muda depois que a pessoa pegou o Covid, por ter sido uma coisa nova, para qualquer doença, né? E precisa desse acompanhamento realmente. Mas o pós-Covid, para quem tem comorbidade, é muito ruim. Complicado, né? É complicado. E muita gente, às vezes, deixa de tomar algum medicamento por ser caro, depois achar assim, pô, já melhorei da Covid, já tô bem, e não toma o medicamento que o médico falou, depois da Covid você tem que tomar o medicamento
igual eu, fiz a cirurgia de ablação e o médico falou, você tem que ficar 5 meses tomando anticoagulante, sem andar de E moto esses para não aí que você correr. tomou são Isso, caros. pô, é isso que eu tô te falando, pô, é 500 conto uma caixa. E para quem, né, ganha um salário, gastar 500 conto com uma caixa de um medicamento Mas aí o que desse, eu né? sempre digo, Sandro, o médico ele tem a obrigação de perguntar ao paciente se ele pode comprar. Porque ele tem que tentar ter outras saídas. Sim, A não ser que aquilo ali não tem outra medicação a ser feita. Agora, ele tem a obrigação de sentar com a pessoa e falar: olha, essa medicação aqui eu achava melhor para você, mas ela tem um custo um pouco maior. A gente não, eu, pelo menos, não ganho nada com laboratório, com a aham, indústria farmacêutica. Mas eu acho que o médico tem a obrigação de perguntar ao paciente se ele tem condições de sim, comprar. Porque às vezes ele pode ir para um plano B, ele pode ajustar a medicação, passar uma outra medicação do qual vai ser tão benéfica quanto aquela, né? E hoje tem muitos medicamentos muito caros, né? Medicação com custo muito alto e é, realmente a pessoa não tem recurso. Principalmente quem usa polifarmácia, quem usa muitos medicamentos, né? sim, sim. Então você vê, esses medicamentos que você usou realmente custou o olho da cara, Nossa, mano. né? E não é E qualquer pessoa que tem eu acho assim que a condições. gente perdeu muitas pessoas depois da Covid por essa questão da pessoa ter que tomar um anticoagulante da vida e não tomou, teve uma Uhum. trombose ou algo do tipo, Mais, né? mais ou menos, que eu não sei se a gente É, não também sabe se é era para usar um relacionado. anticoagulante, não. Então eu não vou poder É, te responder é. isso. Assim, eu tô falando assim, por alto, assim, né? Não, mas Poderia, eu né? entendi o seu ponto de Uma falta vista. Quando de orientação, é, igual você falando, do do pós, pós, quando se né? teve uma indicação mesmo e ele não tomou por questão financeira, realmente isso é É, muito ruim, né? é. Isso é muito ruim. Eu não sei se aqui existe a questão de farmacinha do município, tem isso aqui? Do Tem, qual. mas é melhor não discutir, não falarmos sobre. Não, porque a farmácia do município E tem a clínica da família também, que, assim, tava funcionando muito bem, mas deu uma caidinha aí. Vamos ver se melhora, né? porque Porque ajuda, né, a cara? farmácia ajuda, a farmácia do município e até quem está à frente da questão da saúde no município, não estou falando município Bom Jesus não, tá? Estou Aham, falando, eles têm que sentar e ver o perfil da população, ver quais são as medicações que sim, mais precisam ser adaptadas àquele perfil de população, porque você pega, existe perfis de população, essa população aqui é um número de diabético absurdo. é, Poxa, então você tem que ter caneta de insulina porque é é, caro. Então você tem que tentar otimizar mais compra de caneta de insulina para aquele perfil de população. E assim vai, né? É cardiopata, precisa ter um anticoagulante para fazer, é, ou uma outra medicação antipertensiva mais moderna, do qual isso vai evitar que a pessoa volte para emergência. E é. sobrecarregue o Pois hospital, é, gasto maior. é o que Então, está acontecendo, entendeu? Está sobrecarregando o posto de urgência por isso, entendeu? Não está tendo essa prevenção, entendeu? E, e assim, e o hospital ele atende outros municípios. Repito, o hospital ele é particular, não é público. sim, Então ele tem convênio com outros municípios. sim. Ele não pode deixar de receber outro município para receber Bom Jesus só, entendeu? Entendi. Porque ele é um hospital privado, ele não é um hospital público, Sim. entendeu? E mesmo se fosse público, se vier uma ambulância lá de não sei da onde, chegar o cara morrendo ali, você tem que Tem atender que abrir, ele, velho. tem que entrar, tem que Entendeu? entrar. Então, você não pode negligenciar isso, entendeu? Então, Ah, as pessoas às vezes ficam revoltadas e ficam até falando, tinha que exigir que o hospital reservasse tantas vagas para quem é de Bom Jesus. Aí tá, aí chega um cara morrendo de outro lugar, o quarto tá vazio lá, ou o UTI ou o centro cirúrgico tá vazio, mas não pode atender ele porque pode chegar qualquer pessoa de Bom Jesus e precisar de usar o negócio. Isso não existe, né, cara? é, Não existe, né? é. Tem que ser ajustado, Então, né? então essas coisas aí que eu acho que precisa ser mais divulgado, né? Mas é uma coisa que também que no município eu acredito que as pessoas vão entendendo também, entendeu? Sim, E isso de vir pacientes de outro município movimenta o comércio, sim. né? É restaurante, é É, padaria, alojamento, né? A pessoa às vezes vem a família para alojamento, ficar na casa, aluga uma e casa, tá hotel. faltando, cara, tá É, faltando, porque não tem, as pessoas às vezes têm que ficar aqui com um familiar que não tem lugar para ficar, pois é. entendeu? Então, assim, hoje tudo é o que eu falo com a minha esposa, tudo hoje em Bom Jesus que você crie ou abra pensando em atender as pessoas que vêm para cá por causa de saúde, é um bom negócio, Sim, entendeu? sim. Porque
é um movimento que tá crescendo muito, entendeu? Né? Bom, Vitor, a gente está chegando ao fim, já passou da hora. A conversa tá boa, né? E eu queria te agradecer, né, para a disponibilidade. Você vai correr agora para o congresso lá, né? Meio-dia eu vou estar lá. O Vitor me deu um espaço lá para a gente falar alguma coisa do nosso estúdio aqui. Eu queria te agradecer pela disponibilidade. Tá feliz por você estar mais uma vez aqui na Terrinha, vindo visitar a gente, vindo para o congresso. Foi bom que o Dr. Igor também lembrou de você lá, te chamou também. Isso é bem O Igor é um legal. grande parceiro, grande amigo. Isso é legal, porque valoriza também uma pessoa que é de Bom Jesus, tá, né, palestrando, voltou. O Igor fez residência comigo. É mesmo? É. Não sabia. Só que ele era à minha frente, eu entrei um ano antes, né? Entendi. Não, ele entrou um ano antes, eu entrei depois, um ano depois dele. Entendi. Então, isso aí eu que agradeço, para mim é um prazer ter participado aqui com você e ter falado um pouquinho da minha história aqui para os bonjesuenses, né? E também para quem não é bonjesuense, quem não sabe um pouco da minha história. E sempre voltar aqui em Bom Jesus é muito bom, né? Tem lugares que eu passo aqui, eu fico relembrando a infância, né? Relembrando as nossas festas, noitadas, né? E jogava muita bola, futebol aqui, gostava muito, então para mim é sempre um prazer. Não parava, né, cara? Não parava, sempre um prazer voltar aqui em Bom Jesus. E eu gosto muito de voltar aqui. Os meus filhos já gostam de vir para cá. Minha esposa já tá gostando de vir para cá também, então eu vou continuar sempre vindo para cá. Ô, Vitor, tá aberto o estúdio para você, um dia que você quiser. Às vezes você tem algum projeto que queira divulgar aí também, quando vier aí, no fim de semana, vamos fazer uma parceria. Eu achei bem interessante aqui o estúdio, bem moderno, né? Então a gente vai fazer uma parceria aí no futuro. Se Deus quiser. Obrigado aí, Sandro. Obrigado e até a você. mais. Um abraço. Pessoal, então fica aí o próximo programa, né? E agradeço a vocês aí que assistiram até agora, né, esse episódio aí com o Dr. Vitor Tardim, né, de Macaé, de Bom Jesus para Macaé. De Macaé para Bom Jesus, daqui a um dia. Um abraço.